Bem, essa é a semana da consagração, essa é a semana que Deus está preparando o seu coração para coisas grandes. Tem vários níveis de consagração, mas eu aprendi que o maior nível de consagração é servir a Deus. Vai além da santidade, é quando você, além de uma vida santa, você quer trabalhar para Deus, você quer fazer algo no reino. E isso é mileade, significa que você está na mão de Deus, encheu a mão de Deus, toda a sua vida está na mão do Senhor. Essa é a consagração usada para os sacerdotes. E eu tenho certeza de que a partir dessa semana, muitas pessoas aqui vão sentir um desejo ardente de fazer algo extra para Jesus, algo extra para o Senhor. Então deixa Deus falar com você, deixa Deus realmente trabalhar no seu espírito, aquilo que você vai ouvir durante a semana, aquilo que Deus vai até lhe falar em sonhos, que Deus vai falar durante a noite, porque certamente essa noite aqui já foi preparada com intercessão, essa noite aqui já foi gerada no mundo espiritual, e independente do que eu vou compartilhar com vocês, Deus já está liberando palavras sobre as suas vidas, Deus já está enviando anjos em sua direção, na direção da sua família, porque tudo já foi preparado. É como a provisão através do sangue de Jesus, já existe toda a provisão, só é tomar posse, acreditar e se apropriar. E quantos aqui vão se apropriar do que Deus vai lhe falar hoje à noite? Diga amém. Amém? Então glória a Deus. Se quiser celebrar o Senhor, fique à vontade. Benção. Convido você a colocar a mão no coração. Vamos orar juntos. Vamos orar. Vamos colocar a mão aqui. Querido Jesus, queremos que essa mão seja tua agora. O Senhor tocando o nosso coração, o Senhor ministrando ao nosso interior. Vem Espírito Santo, assuma, ó Deus, toda a liberdade também desse momento. Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Eu quero proclamar isso com a igreja, com meus irmãos, que Tu és o Senhor, nós somos Teus servos, estamos aqui para Te seguir. Te amamos com todo o nosso ser, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra, não está fechada. Nosso coração quer receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. E a Tua palavra nos garante que, se conhecermos esta verdade, nós seremos libertos. Então liberta-nos nessa noite de tudo que nos impede a sermos quem o Senhor sonhou, a pessoa que o Senhor sempre desejou. Mas nós estamos chegando lá com a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quando eu estava compartilhando com o apóstolo Martini a respeito dessa noite, ele disse assim para mim: Milton, prega o que está no seu coração. Normalmente é isso que a gente compartilha, a gente pede aos amigos quando são convidados: prega o que está no seu coração. E eu disse: Lamartine, olha, eu estou vivendo um momento assim bem peculiar na igreja local, mas eu tive uma surpresa muito grande quando eu fiz parte de um evento de pastores em João Pessoa, e Deus me mandou pregar a mesma palavra que eu achava que era algo que Deus me deu para a igreja em Salvador. Mas a resposta foi tão forte, mas eu acredito que foi uma das reações maiores que eu já tive no meu ministério até aqui, de líderes e de pastores. E eu entendi ali que era uma mensagem para a igreja do Brasil, era uma mensagem que se fez sentido para 500, 600 pastores presentes. Então não era algo só para a primeira igreja batista do Brasil ali. E eu compartilhei com ele o que estava no meu coração, o que eu estava vivendo lá em Salvador. E ele disse: Milton, tem tudo a ver com consagração, eu quero que você pregue essa palavra. E eu disse: você tem certeza? Você tem certeza? E ele disse: não, é algo que Deus tem nos ministrado muito aqui, justamente sobre a questão da honra a Deus, em relação à nossa reverência a Deus, devolver o temor de Deus. Porque eu sinto que esse evangelho meio moderno, para não chamar meio de barato, desses últimos dias, do evangelho das campanhas, dos evangelhos dos negócios com Deus, né, das trocas com Deus, parece que isso está gerando um nível de crente que eu não conhecia, um caráter cristão que é duvidoso, e pessoas se sentindo muito, usando da liberdade para libertinagem, e eu percebo o temor de Deus diminuindo no corpo de Cristo.
pessoas criticando igrejas, pessoas falando mal de pastor, falando mal de denominações, postando na internet, mostrando o pecado um dos outros, como se não houvesse consequência alguma de ficar falando mal dos outros e mostrando ainda que uma igreja e ainda que um pastor Gente, eu não sou chamado para ser juiz da igreja. Eu não posso ferir uma noiva que não é minha. E eu vejo isso crescendo na juventude, principalmente, falando, expressando opiniões. Não que nós não temos direito de se expressar, mas onde está o temor de Deus ao, às vezes, a gente acabar revelando ou colocando a roupa suja da nossa própria família no varal para o mundo inteiro enxergar? Eu não lembro quem foi que disse isso, mas é um ditado, claro, quem sabe alguém pode me ajudar. Alguém falou anos atrás, dizendo assim, que o único exército que fere seus próprios soldados é a igreja. E eu vejo isso assim, quando eu via isso anos atrás, eu não aceitava. Eu disse, não, eu não pode aceitar isso. Mas parece que isso a cada dia vai fazendo sentido. Que em vez da gente fazer o que a Bíblia ensina, que é cobrir a nudez dos nossos familiares, proteger, não é esconder, ocultar, fingir que nada aconteceu, não, mas é proteção. E eu vejo que hoje as pessoas não estão protegendo um ao outro. Na verdade, eu acho que a competição está dominando tanto que tem que falar mal do outro para poder mostrar que é melhor ficar comigo. Isso tem me preocupado. E Deus me deu uma palavra para Salvador, que de fato assim, não é que eu tenho sofrido isso ali, mas eu vejo que Deus estava querendo fazer um check-up na igreja. Alguém aqui já foi ao médico fazer check-up sem sentir sintoma algum? Você estava tudo bem, mas você só queria saber se estava tudo bem? Já aconteceu isso? Que não é melhor assim? E a palavra que eu tenho que compartilhar com você hoje, que é uma palavra que eu acredito que é para a nação, é um check-up na igreja. É fazer uma avaliação, ver como está o meu coração. E o tema que Deus confirmou para nós compartilharmos nessa noite de consagração é a síndrome da rebeldia. Aleluia. A síndrome da rebeldia. Por que síndrome? Porque a intenção do estudo é analisar sinais, analisar sintomas. E essa palavra vai lhe abençoar muito, porque ela vai lhe acrescentar muito discernimento. Além de nós olharmos para nós mesmos, a questão também é a gente analisar o ambiente onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, ambiente espiritual. Porque falar de rebelião é você falar da queda da natureza humana, que a Bíblia diz em Romanos 5,16 que toda queda da humanidade veio por um só pecado, não apenas por um homem, que nós sabemos, Adão, mas a Bíblia diz que foi também por um pecado. E qual foi o único pecado suficiente para tirar Adão do Éden, mas também para passar o pecado a toda a descendência dos homens? Foi o pecado da rebeldia. A rebeldia é a mãe de todos os pecados. Qualquer pecado, de fato, é uma rebeldia contra Deus. Mas a rebeldia foi foi a traição de que Adão cometeu a Deus. Ele entregou o reino à serpente. O reino era de Deus, ele estava ali representando o governo dos céus na terra, mas ele entregou esse governo, essa posição de autoridade ao adversário. E essa rebelião à autoridade divina foi o pecado que transmitiu a toda a raça humana. É por isso que a gente vê tão facilmente indícios da rebeldia desde cedo. E a gente não pode dizer que é fruto do meio. Você vê uma criança, um bebê de 7 anos de idade, de 7 meses de idade, 8 meses de idade, já está dando tapa em mãe, mas a mamãe só dá beijinho, mamãe só dá cheiro gostoso. Da onde veio isso? É a nossa natureza. Você entende isso? Quem pode levantar a mão? Você entende isso ou não? Aí depois a criança vai crescendo, vai revelando mais coisas. É algo que vem da carne, é algo que vem da natureza de Adão.
Ah, mas a Bíblia diz, pastor, de que nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, já se passaram, eis que tudo. É verdade, a Bíblia diz, mas a mesma Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para que a nossa natureza velha não volte. Ou seja, para que a nossa natureza velha permaneça na cruz, ela precisa manter-se crucificada ali. Porque se não fosse possível aquela velha natureza voltar, não teriam desviado hoje na igreja. Não teria um. E aí a gente encontra, gente, rebeldia, a gente acha na família, a gente acha na empresa, a gente acha na faculdade, a gente encontra na igreja, são todos lugares. Por quê? Porque faz parte do homem caído. É intrínseco, é algo que está no homem caído. E hoje eu quero compartilhar com vocês justamente como identificar uma ação de rebeldia. Isso vai lhe ajudar muito, porque quanto mais palavra você ouve, mais discernimento você tem. E essa palavra vai te ajudar, quem sabe, você identificar desde cedo se tem algo fora do lugar dentro de casa, se tem algo fora do lugar na empresa, se tem algo fora do lugar onde você estuda, ou quem sabe onde você se reúne espiritualmente para estar com discípulos. Ou seja, Deus vai lhe dar graça. E quem aqui quer receber e aprender a palavra de Deus? Primeiramente, quero começar como seu pastor, amante de hebraico. E, na verdade, ele me deu uma sacada muito boa. Aprendi algo muito bom com o Lamartine, que é analisar não só o que significa o original, mas olhar as raízes da palavra e analisar as letras. Cada letra de uma raiz de uma palavra hebraica tem um sentido. E a palavra rebelde no hebraico é marad. E ela vem de 3 consoantes, consoante M, R e D, certo? M, R e D. A letra M significa, no original antigo, águas agitadas, ok? Águas agitadas. Letra E, você vai entender por que eu estou te falando isso. Letra R, resh, significa ser cabeça, ser primeiro, querer ser líder. Não é isso, professor? E letra D, Dalet, significa porta. Então olha só que interessante. Olha como é interessante o hebraico. A construção da palavra rebelde vem de 3 letras, que significa uma agitação que provoca uma liderança e aponta para uma porta. Ok? Em todo lugar onde existe uma rebeldia ou uma rebelião, vai começar com uma agitação emocional, uma agitação no coração, que vai provocar alguém se tornar líder, cabeça ou chefe desse movimento, dessa agitação, e vai propor um caminho alternativo, que é uma porta. E eu vou lhe mostrar isso na palavra, e a gente vai identificar os sintomas de como a gente pode analisar nosso coração, mas ao mesmo tempo reconhecer se tem algo fora de ordem onde eu convivo, não para que eu possa apontar o dedo, mas para que eu possa levantar uma intercessão, para que eu possa clamar ao Senhor e ajudar essas pessoas. Porque uma coisa que a Bíblia garante que o rebelde vai cair. O que a Bíblia garante? Mas a Bíblia também garante que quando ele cai, ele nunca quer cair sozinho. Pode olhar na Bíblia, nunca cai sozinho, sempre quer levar alguém, quer carregar alguém junto. Por isso que é importante, às vezes você está trabalhando e no seu departamento tem alguém que está com o coração desviado, com o coração fora do propósito da empresa, fora da missão, da visão da empresa. Mas às vezes uma pessoa pode provocar a queda de um departamento inteiro. E a gente tem que ter discernimento, a gente tem que saber espiritualmente discernir essas coisas para sabermos combatê-las, e Deus vai lhe dar esse discernimento hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe? A primeira vez que a palavra marad aparece na Bíblia em relação a uma rebeldia contra Deus, e eu gosto muito dos estudos das leis da primeira menção. Você vai para a primeira vez que um tema é ensinado na palavra, ali você tem princípios maravilhosos. Onde está marad pela primeira vez na Bíblia em relação a Deus? Está em Números 14, ok? Números 14. Deixa eu lembrar
o que aconteceu no texto. No capítulo 13, Moisés enviou espias para conhecer a terra prometida. Quantos espias ele enviou? 12. Quantos voltaram com uma palavra positiva para cima, vitoriosa? Quantos voltaram? 2 apenas. E 10 vieram com pessimismo, negativismo, e a Bíblia diz que esses 10 contaminaram todas as tribos. Todas as pessoas ficaram com medo, todas as pessoas ficaram agora nervosas e agora agitadas. Quem pode dizer comigo agitadas? Ok, nesse instante em que eles acreditaram no relatório ruim, a Bíblia diz o seguinte, Números capítulo 14, vou começar do versículo 1. Números capítulo 14, a partir do versículo 1, quem já achou pode dizer amém. Números 14, versículo 1, ok? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Você está sentindo agitação? O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Então a primeira coisa que a gente vê, eles começaram a murmurar contra a liderança. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quem pode dizer misericórdia? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Eles começam agora a questionar a Deus, as intenções do Senhor, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha aí a porta que se abre. E diziam uns aos outros no versículo 4: levantemos um chefe, um líder, um capitão e voltemos para onde? Para o Egito. Você consegue ver Marad aqui? Uma agitação que eles dizem, que provoca uma liderança, e eles dizem: vamos encontrar, vamos eleger um chefe. Moisés não serve mais, Arão não serve mais, queremos um outro líder. E qual é a porta? Voltar para onde? Para o Egito. Então você vê exatamente o texto aqui, claro. Aí a Bíblia diz assim no versículo 9: então somente não sejais rebeldes, a palavra aqui é marad, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. O que você consegue ver nesse texto? Claramente a agitação, uma nova liderança, uma proposta, uma liderança e um caminho alternativo. Qual é o primeiro sintoma da rebeldia? É o senso de injustiça. Ok? O que você ouviu? Senso de injustiça. O que esse pessoal está sentindo aqui? Eles estão achando que Deus não está sendo bom com eles. Eles estão achando que Deus não está sendo justo com eles. Deus nos trouxe até aqui para a gente morrer? Deus nos trouxe até esse lugar para os nossos filhos e nossas mulheres serem ceifadas? Não, antes seria melhor termos ficado lá no Egito. Ou seja, eles acham que vão morrer, estão com medo e estão se sentindo injustiçados. Ou seja, Deus não é justo. E é aqui onde eu e você temos que ter muito cuidado, porque nesse senso de injustiça é onde começa a agitação do coração. Lembra de uma parábola na Bíblia que Jesus ensinou o seguinte, que ele contratou algumas pessoas para trabalhar em um dia. Um foi contratado 8 da manhã, outro foi contratado tipo 10 da manhã, outro 2 da tarde, outro 5 da tarde, faltando só 1 hora para terminar o expediente. Lembra dessa parábola? Aí Jesus contratou o cara, digamos assim, chamou o cara às 8 da manhã e disse assim: olha, eu vou te dar 100 reais pelo dia. O cara, ótimo, começa a trabalhar. E aí ele foi dando o salário para cada um. Quando ele chegou ao rapaz que ia trabalhar só 1 hora, a última hora do dia, ele diz assim: eu vou te dar 100 reais de diária. O que aconteceu no texto? Uma agitação, não foi? O cara aqui se sentiu o quê? Injustiçado. E ele vai, aqui no caso, vamos falar, ele vai para Jesus. Jesus representa aquele Senhor ali. E ele vai para o Senhor e ele diz assim: isso não é justo. Por que é que você está dando a ele a mesma coisa que você está dando para mim? E eu trabalhei o dia inteiro. E Jesus diz: espera aí, rapaz, espera aí. Balança alguém e diga assim: calma. Balança aí e diga assim: calma, rapaz. Jesus olha para ele e diz assim: o que foi que eu tratei com você? Eu fechei quanto? 100 reais. Eu te paguei quanto? 100 reais. Então,
não cumpri minha palavra? Mas você deu a mesma coisa para ele. E Jesus diz algo incrível, diz assim: porque eu fui bom com ele, então significa que eu fui ruim com você? Esse senso de injustiça que esse cara daqui passou, agitou ele de tal forma a ponto de ele questionar a Jesus, ou questionar a sua liderança. E aqui está o grande perigo. Tem pessoas que vivem assim há anos dentro de casa, e ela diz assim: minha irmã sempre foi a mais favorecida, minha mãe sempre passou a mão na cabeça dela. Meu irmão, olha aí, ele quebra as coisas e papai não faz nada, mas quando sou eu, a casa vem abaixo. E o que é isso? O coração sempre é o quê? Você está rindo porque você é um desses, filho do meio, é mais ou menos, não? Um caçula não tem essa crise, não é? Mas não dá agitação? Não provoca uma indignação? E nós temos que guardar nosso coração. O inimigo aproveita esses questionamentos para a gente acabar culpando a Deus. O inimigo coloca na nossa cabeça: se Deus fosse bom, Ele não ia deixar você passar por esse problema que você está passando. Se Deus fosse bom, sua empresa não ia fechar. Se Deus fosse bom, você não ia estar desempregado agora. Se Deus chamasse mesmo, Ele ia proteger seu casamento, você não teria passado por esse divórcio. E começa a falar e falar e falar, e a pessoa acha que Deus não está sendo o quê? Justo com a vida dela. Eu não merecia isso, por que eu estou passando por isso? Olha o que eu fiz, eu ajudei, eu contribuí, eu fiz isso, fiz aquilo. Não era para eu estar passando por isso. E esse senso de injustiça é perigoso, porque a pessoa fica agitada e ela pode acabar indo para um caminho errado. Faz sentido o que você está ouvindo ou não? E algo que eu e você temos que desenvolver no nosso coração é um senso de justiça de Deus. A Bíblia diz em Salmo 5,4 que Deus é justo e nele a maldade não pode habitar. Não pode. Ele é justo. E temos que ser sensatos, temos que ser maduros também, reconhecer de que se tem algo que eu estou insatisfeito na minha vida, se tem algo que eu não estou feliz, que eu não estou me agradando, Deus não é culpado. Porque a Bíblia garante algo para mim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é bênção ou abençoado, vem do alto, vem do nosso Pai que está lá no céu, que é lá nosso Pai das luzes. Se é bênção, vem de Deus. Você está cansado de ouvir de que eu e você somos o resultado das nossas decisões, sim ou não? Então, se tem algo de que eu não estou satisfeito, é porque em algum momento eu decidi errado. Você aceita isso ou não? Em um momento eu decidi errado. Então eu não vou ficar com raiva com Deus. Eu tenho que blindar esse coração, tenho que proteger esse coração. Uma coisa é certa: Deus é justo. Até no Apocalipse, que vocês têm aprendido tanto, acho fantástico o momento do Apocalipse, que quando terminam mais de 14 juízos de Deus, quando chega nas últimas 7, há um intervalo e de repente um anjo grita e diz: tu és justo, justos são os teus juízos. É como se Deus estava sendo severo. Não, Deus está pesando demais. E alguém para dizer: até no juízo de Deus, a medida dele é certa. Ele é justo. Quem pode dizer: meu Deus é justo? Então vamos guardar o coração, não caia nessa. Não deixe o maligno botar na sua cabeça que Deus não está lhe guardando, não está lhe protegendo, não está lhe amando. Agora, quem foi o primeiro rebelde da história? Quem foi? Lúcifer. Bem, então qual foi a injustiça que Lúcifer passou? Uma vez alguém falou para mim, ele disse: mas se está havendo algum injusto ou alguma injustiça, é porque então está tendo algum opressor. Eu disse: não. Porque se o inimigo sentiu alguma injustiça, Deus não poderia ser um opressor na vida dele. Então isso significa o quê? Que às vezes existem sensos de injustiça dentro da gente que não tem fundamento. Não é porque a pessoa é culpada, que a pessoa outra é culpada. Não, às vezes que minha expectativa estava fora do real. Agora, qual foi o senso de injustiça de Lúcifer? Existe um texto na Bíblia que fala do momento da queda dele, que fala
do que havia no coração dele no momento em que ele foi expulso do céu. Dá uma olhadinha nesse texto em Ezequiel 28. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. A Bíblia faz uma referência agora à serpente. Diz assim: estavas no Éden, ok, jardim de Deus. Agora, antes da serpente, nós sabemos que aqui ainda é Lúcifer no seu estado de luz. A Bíblia diz: de todas as pedras preciosas te cobrias. E a Bíblia fala quais são as pedras: o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse versículo 15 é muito forte, diz assim: perfeito eras. Olha como era Lúcifer, a Bíblia está dizendo: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que. Perfeito eras, diga comigo, até que. Até que quando? Até que se achou iniquidade em ti. Tudo estava bem com ele, até que se achou iniquidade. Essa palavra no original é injustiça. E qual foi a injustiça que ele sentiu, que gerou uma maldade, que provocou iniquidade no seu interior? Bem, esse mesmo texto nos dá uma referência, nos dá uma ideia. Eu comecei a olhar e comecei a procurar e dizer: meu Deus, mas qual é a injustiça dele? O que ele sentiu que não foi correto com ele? E eu comecei a voltar ao texto. Eu vou convidar você a voltar comigo de novo. Versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Essa palavra significa um manto. Você tinha um manto, como uma capa, e essas pedras cobriam você com esse manto. E a Bíblia fala quais são as pedras. E quando eu comecei a ler as pedras, me chamou a atenção, sabe o que? Eu disse: puxa, eu reconheço algumas dessas pedras do sumo sacerdote Arão. Algumas dessas eu reconheço. Aí eu fui fazer uma comparação no texto que fala das pedras do sumo sacerdote. Você se lembra do sumo sacerdote? Lembra? Então, ele tinha quantas pedras no peito? 12. E quando eu fui olhar, você sabe que me assustou? Todas as pedras que Lúcifer tinha estava também no sumo sacerdote, no peitoral do sumo sacerdote. Só que tem um detalhe, dá uma olhada no texto. Quantas pedras são? Olha lá. Pedras preciosas te cobrias, um manto com as pedras: o sárdio, topázio, diamante, berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e esmeralda. Quantas são? 9. Ok. Ele tinha quantas pedras? 9. Ele não tinha 12. Quem tinha 12 era o sumo sacerdote. Agora tem um detalhe aqui para a gente entender. A Bíblia ensina que tudo que Moisés recebeu no Monte Sinai, como revelação para ele executar materialmente a tenda, a arca, a menorá, a mesa dos pães, todos os detalhes, as roupas dos sacerdotes, a Bíblia diz, várias vezes a Bíblia diz que tudo era uma sombra. Quem pode dizer comigo sombra? Porque o real estava no céu, como a Bíblia fala do tabernáculo no céu, a arca no céu. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que Moisés fez, por mais que eles podiam carregar uma arca física, mas para Deus aquela arca material era apenas uma sombra. Bem, aqui tem uma luz em cima de mim, eu projeto a minha mão sobre o piso, então naquele piso ali está projetado a minha mão com quantos dedos? 5. E eu imagino que foi mais ou menos isso que aconteceu. A luz do céu brilhou e ali Moisés teve a moldura do que tinha que ser o tabernáculo, a moldura do que tinha que ser a arca e etc. Mas o que é o real, gente? O que é o real? É a sombra que está no chão ou é a minha mão? Obviamente a mão. Mas tudo que Moisés fez no deserto era só uma sombra. O real estava no céu.
Isso significa o quê? Que se Moisés viu um sumo sacerdote, ele viu as vestes do sumo sacerdote, e ele construiu vestes para o sumo sacerdote na terra, que era uma sombra. Então significa que já havia nos dias de Moisés um sumo sacerdote que estava no céu, vestido com uma roupa linda e 12 pedras cravadas no seu coração. Já estava aqui. Aí a Bíblia diz assim: mas se Jesus realmente fosse da linhagem dos homens, ele não poderia ser sacerdote. Está escrito em Hebreus, porque ele é da linhagem de Judá. Ele não é. Qual é a tribo que vem os sacerdotes? Levi. Eu gosto de fazer perguntas, que é uma igreja inteligente, que conhece Bíblia. Aí eu aproveito. Da tribo de Levi. Jesus, se fosse linhagem humana, não poderia ser só sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Qual era a tribo dele? Judá. Mas você tem que se lembrar o seguinte: por que é que Jesus teve legalidade de ser sumo sacerdote? Porque os levitas foram uma substituição dos primogênitos. A Bíblia diz: no lugar que os primogênitos morreram, então eu quero todo primogênito de Israel é meu. Então Deus disse: traz aí todo primogênito, se é marido, se é filho, seja o que for. E cada família ia ter que abrir mão de uma, duas ou três pessoas. Ia ser um caos. Aí Deus diz assim: mas tudo bem, só para você sentir. Então, para ninguém sair de casa, eu vou pegar uma tribo inteira e essa tribo vai representar os primogênitos. Então Jesus não tem a legalidade de ser sumo sacerdote, porque ele é tribo de Levi. Ele vem da primeira razão: ele é o primogênito de Deus, e como primogênito de Deus, ele é o sumo sacerdote eterno, que está na glória e para sempre vai ser o sumo sacerdote, que a Bíblia diz que não temos com quem que não se compadece por nós, porque em tudo foi tentado, mas não pecou, diz a Bíblia. Então Jesus estava no céu em espírito, com 12 no coração. O que isso me ensina? 12, alguém lembra o que significa 12 na Bíblia? Cada número tem um sentido na Bíblia. E 12, qual é o sentido de 12? Governo, autoridade, liderança, reino. Então Deus não deu a Satanás os 12. Deus não deu a Satanás o governo. Deus não deu a Satanás o reino. Deus não deu a Satanás a liderança. Deus deu os 12 a Jesus. Deus deu os 12 o reino a Jesus. Deus deu o governo a Jesus. Deus deu a autoridade a Jesus. E aí tem uma imagem aqui que é uma imagem do sumo sacerdote, das roupas dele aqui. É a primeira imagem que apareceu ali. Só para você lembrar, eram 4 fileiras com 3 pedras cada. E quando eu fui analisando, e eu disse: uau, todas as 9 pedras que Lúcifer tinha, o sumo sacerdote já tinha, com exceção de 3. E quais são as 3 pedras que Deus não deu a Lúcifer? Próxima imagem aqui mostra. É exatamente a terceira fileira do peitoral do sacerdote. Exatamente essas 3 pedras Deus não deu a Lúcifer. Isso me alegra muito. Sabe por quê? Porque além de a Bíblia dizer que Lúcifer é um ser criado, ele não é criador e nunca vai ser. Ele é um ser criado. E além de ser criado, ele é caído. Quem pode dizer amém? Mas o que é tremendo é que o nosso Deus, ao criar Lúcifer, já criou ele com limites. Lúcifer já foi criado limitado. E Deus disse: não te dou a liderança, não te dou o governo, não te dou os 12, não te dou o reino. Só que ele tinha as mesmas pedras, e ele vivia ao redor do trono. Era um querubim. E além disso, a Bíblia diz que era um querubim ungido. É uma expressão rara, não se usa essa expressão. Além de ser um querubim, era ungido, era separado para aquilo. E ele olhava para si e olhava para Jesus. Olhava para si e dizia: eu tenho as mesmas pedras que ele. Eu tenho as mesmas, olha essa pedra, ele também tem. Por que ele tem 3 a mais? Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Por que eu não tenho? Eu tenho muita coisa parecida, mas eu não tenho tudo que ele tem. E esse foi um dos venenos da serpente, em tentar convencer Eva a mesma coisa. Eva, Deus te deu muita coisa, mas Ele não te deu tudo. E nem sempre você tem que ter tudo. Nem sempre você tem que ter tudo. E a Bíblia diz que ele queria ser igual a Deus.
E o que é fantástico é que quando você vai analisar, cada pedra do sumo sacerdote tinha um nome. Você lembra disso? Cada pedra do sumo sacerdote tinha um nome. O nome de um dos filhos de Jacó. Isso já é uma coisa estabelecida desde a eternidade. E as 3 pedras que faltavam em Lúcifer eram a pedra de Gade, a pedra de Azer e a pedra de Isacar. E quando a gente vai olhar o que significa Gade, Azer e Isacar, Gade no original vem da palavra tropa, exército, tropa de ataque. Azer significa se levantar para ser feliz, ou seja, prosperar, ser feliz. E Isacar significa ser recompensado. Então Deus olha para aquele que era próximo de si e diz: eu te dou muita coisa, mas eu não te dou a tropa, eu não te dou o exército. Eu te dou muita coisa para você não ter um exército e querer se levantar e tentar prosperar e ter alguma recompensa. Eu removo de você, eu tiro esse limite. E ele diz: esse limite eu não aceito. Por isso que ele tentou fazer o seu exército. E ele trabalhou para conseguir pelo menos 1/3 do exército de Deus. Então ele se sentiu injustiçado. E esse é o primeiro sintoma que uma pessoa tem quando o coração dela fica agitado. Ela acha que o que está acontecendo com ela não é correto. Mas ainda é só o começo. Eu acredito claramente, sabe o que, gente? De que uma pessoa, quando ela um dia um rebelde, ou se rebelou de uma maneira assim escancarada, visível, todo mundo percebe, que no início não era assim. A intenção no início nem sempre foi querer romper, sabe, se separar. Mas porque o coração não foi tratado, porque não se abriu para o tratamento, então os sintomas foram se agravando, foram aumentando. Chegou um momento que não teve mais como controlar. Quem está ouvindo? Qual é o segundo sintoma da rebeldia? O segundo sintoma da rebeldia está no segundo texto em que a palavra Marade aparece. Está lá em Josué capítulo 22, certo? Josué capítulo 22. Tem alguém aqui recebendo a palavra ou não? Ok. Segundo sintoma está em Josué 22. Deixa eu explicar rápido o que está acontecendo aqui, porque a minha missão aqui é grande. A Bíblia ensina que quando os filhos de Israel finalmente concluíram os 40 anos do deserto, e eles chegaram às margens, à fronteira da terra prometida, e eles estavam para subir a parte da direita do Rio Jordão, que a terra do lado direito do Rio Jordão, você consegue imaginar mais ou menos o mapa de Israel, com aquele Rio de Jordão passando no meio assim? Quando eles chegaram à parte da direita do Jordão, aquela era uma terra bonita, era uma terra agradável aos olhos, e 3 tribos tomaram uma decisão inusitada: a tribo de Gade, a tribo de Ruben, que era o primogênito, de Gade e Manassés. E essas 3 tribos desejaram permanecer do lado direito, o lado oriente do rio. Quando eles foram solicitar aquilo para Moisés, Moisés ficou louco, Moisés ficou doido, Moisés ficou irritado, Moisés ficou com raiva e disse: vocês são loucos, a gente acabou de pagar um preço, 40 anos sofrendo, e agora você aparece com essa, na hora que a gente vai começar a conquista da terra. Isso foi antes de Moisés ser levado para a glória. E eles disseram: calma Moisés, calma, a gente faz uma promessa. A gente promete o seguinte: se você liberar a terra para a gente, nossos filhos ficam aqui, nossas esposas ficam aqui, nosso gado fica aqui, mas a gente vai, os homens de batalha, vai com os nossos irmãos, os homens de batalha vão com os nossos irmãos, e depois que eles conquistaram o lado esquerdo do rio, então a gente volta para ficar lá. A Bíblia diz que Moisés ficou calmo, e ele já era calmo, né? Mas imagina, ele ficou agitado. Você vê como essa proposta não agradou ele. Ele ficou calmo e ele disse: então tá bom, se você prometer assim, tudo bem. E aí aconteceu exatamente como eles disseram. No capítulo 22, agora que a gente chegou lá, agora Josué já é o líder,
certo? Terminaram as batalhas, conseguiram conquistar Canaã, e finalmente Josué diz assim: muito bem, vocês cumpriram com a palavra de vocês, vocês ajudaram seus irmãos das outras tribos a conquistarem as terras deles, agora vocês estão liberados para voltarem a morar no lado de lá do rio. E aí eles voltam, e quando atravessam o rio, a Bíblia diz que eles fazem alguma coisa que ninguém esperava. A Bíblia diz que eles construíram um altar. O que eles fizeram? Construíram não só um altar, a Bíblia diz um imenso altar, vistoso, gigante. Era tão grande, gente, que dava para enxergar do outro lado do rio. E quando os irmãos das outras tribos viram um altar do lado de lá, mais uma vez ficaram chateados, aborrecidos. A Bíblia diz que pegaram espadas e estava pronto para ter uma guerra civil. Eles viram aquilo como uma ação de rebeldia, e eles estavam prontos para estipar aquela rebeldia, porque eles tinham terminado de conquistar a bênção. Vai perder a bênção? Balança alguém e diga assim: não perca a bênção. E agora eles mandam Finéias, o sumo sacerdote, mandam 10 líderes de tribos para o lado de lá, atravessam o rio e dizem: que é isso aqui? Vocês estão loucos? O que está acontecendo? Para que esse altar aqui, se já tem um lá? Porque Deus tinha dito, o lugar que Deus tinha dito a Moisés, Deus confirmou com Josué, dizendo: o lugar que eu escolher, vocês vão edificar o meu altar, vão trazer sacrifícios, e neste lugar eu darei descanso. E o lugar que foi escolhido foi Siló, que significa descanso. Então já tinha um altar, já tinha um lugar onde as tribos virem adorarem ao Senhor, oferecerem seus holocaustos. Mas esse pessoal do lado de cá do rio resolveu fazer seu próprio altar. Diga para um amigo, diga assim: se já tem um altar, não precisa outro. E aí, quando viram os irmãos bravos, o pessoal de Rubens, de Gade e metade da tribo de Manassés, eles disseram assim: calma, não é nada disso. Você já viu gente dizer assim: não é nada disso, não é nada que você está pensando. Não é nada que você está pensando. Parecendo aquele casal que foi pego em flagrante, né? E o cara levanta e diz: não é nada que você está pensando, não é nada que você está imaginando. Um altar imenso. E eles dizem assim: não, a gente está fazendo isso para nossa proteção, para o futuro. Porque se lá na frente, com os nossos netos ou bisnetos, vocês não deixarem a gente atravessar o rio e adorar do lado de lá, então a gente tem um altar de reserva aqui. E esse altar a gente promete: isso aqui não vai ser para sacrifício, isso aqui não vai ser para holocausto, isso aqui vai ser um memorial. A gente fez um altar pronto para sacrifício, mas ninguém vai sacrificar. Ele só é um memorial para todo mundo lembrar que nós temos o direito de adorar ao Deus de Israel, nosso pai Jacó, o Deus do nosso pai do lado de lá. Não faz nem sentido uma coisa dessa. E eles prometeram que não iam sacrificar. Gente, você conhece a história desse pessoal. A Bíblia diz que só porque Moisés ficou 40 dias lá em cima, que Arão já fez um bezerro de ouro, não foi? Dizendo: olha aqui o Deus que nos tirou do Egito. Por causa de 40 dias. Você acha que em 40 anos, esse pessoal fazendo viagem, atravessando o rio, caminhando, e todo dia passando por um altar bonito, dizendo: vamos para aquele ali a 200 quilômetros. Você acha que aquele altar ia ficar em desuso? Era uma oportunidade. Não vamos dizer que pode ser que não, mas era uma tentação muito grande, não era? Mas o que a gente vê no segundo momento que a palavra Marad aparece no texto, nas escrituras? Qual é o segundo sintoma que você avalia nisso? Autossuficiência. Já era uma indicação desde a primeiro exemplo que eu te dei. Não, sabe uma coisa? Nós não vamos para o lado de lá não, deixa a gente ficar aqui. Já é uma certa independência. Deixa a gente ficar do lado de cá. A Bíblia diz, depois de você ler o texto, é super interessante, Gênesis, Josué 22. A Bíblia diz que o pessoal vai para lá e diz assim: gente, para que esse altar aqui? Se vocês acham que o lado de cá não é abençoado,
Então vai para a terra do Senhor. Olha a expressão deles. Então vai, gente, para a terra do Senhor. Atravesse o rio e nós vamos dividir a terra para vocês também. Não precisa ficar do lado de cá. Então esse pessoal já tinha um coração meio de que andar sozinho, sabe? Não se andar com todo mundo, é meio independente. Daqui a pouco já tem um altar lá. Não vou fazer um altar para mim também. Sabe por quê? Porque Deus está em todo lugar. Já viu essa? Deus está em todos os lugares. Aí o pastor convoca para uma reunião. Vamos fazer a reunião de oração, né, Yom Kippur e tal. Daqui a pouco diz assim: não precisa ir para lá, Deus também está aqui. Vamos fazer o nosso Yom Kippur aqui em casa. Parece uma coisa bonita. Que lindo, um altar bonito que a gente está construindo. Mas você já tem um. Alô? Você já tem um. Para que outro? E tem gente que é assim, quer ser independente na casa do Senhor, não quer se envolver com ninguém, sabe? Não quer ter discipulado, não quer ter ninguém para prestar conta, não quer. Está falando, né? Tem gente na igreja que é assim, vamos ver o culto pela internet, pode ser. Ou seja, nós temos que avaliar esse coração aqui. O mundo ensina a gente: seja líder de você mesmo. O líder ensina você de que você não precisa de ninguém. O líder olha para você, o mundo olha para você e te coloca lá para cima e começa a investir em você a ponto de gerar até uma vaidade em você. Eu acredito que isso tem seu lugar, tem as suas colocações, mas nunca na vida espiritual, nunca se aplica a uma vida com Deus, porque Jesus deixou claro, o rei falou, virou lei, e o rei disse: sem mim nada podeis. Acabou, meu irmão, já era. Não adianta eu tentar ser líder de mim mesmo, de eu querer ter toda a autorresponsabilidade que tem em seu lugar, mas eu preciso entender de que Deus tem que ser o meu líder, o Senhor precisa ser meu líder, e eu não posso ser autossuficiente a tal ponto que eu não preciso mais ir para o culto, eu não preciso ir mais para a célula, eu não preciso mais, ler a Bíblia. Tem gente que está tão líder de si mesmo, que já tem tanta coisa, que ele está dizendo assim: eu não preciso de mais nada. Até igual a igreja de Laodiceia: eu estou rico e eu não preciso de nada. Crente, igreja de Laodiceia. E essa é a linguagem do autossuficiente. Eu não preciso de você, eu não preciso dele, não preciso desse pastor, não preciso desse líder, não preciso dessa célula, eu não preciso dessa empresa, não preciso desse emprego, eu não preciso desse salário, eu não preciso. Ele começa, a agitação do coração, o senso de injustiça provoca nele uma autossuficiência. Você está ouvindo ou não? Já viu um adolescente em casa? O pai vai lá e às vezes até exagerou, pode ser, e aí ele fica irritado, e ele sobe, entra no quarto e bate a porta e xinga o pai, xinga a mãe. Ninguém está ouvindo, né? Mas Deus está ouvindo, não é? O inimigo está ouvindo. Aí o que ele fala? Um senso de injustiça. Daqui a pouco ele diz assim: quando eu tiver 18 anos, ele vai ver, eu vou sair dessa casa, eu não preciso dele, eu não preciso dela. O que ele está fazendo? Ele já está ensaiando uma separação, ele já está ensaiando o seu rompimento. A autossuficiência é um ensaio para dizer: eu não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de igreja, porque eu já tenho. E isso é maligno, porque a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. Eles precisam um dos outros. A autossuficiência. E quando a pessoa começa a gerar autossuficiência, ela não tem outro jeito, ela começa a fazer um inventário, ela começa a olhar o que ela tem, ela começa a estudar o que ela possui. Eu já tenho 10 clientes, e só que os clientes não são dela, são da empresa, mas ela já está ensaiando um ensaio, ela já está ensaiando uma separação. Eu acho que os clientes são dela, já está pensando: opa, isso aí é Deus falando, estou dizendo que essa palavra é forte.
Você está recebendo alguma coisa, não? E ela vai ensaiando, ela vai olhando o que tem. E é isso que o autossuficiente faz. Ele começa a analisar seu potencial, porque ele tem que saber se ele tem lastro para se manter sozinho. Aí eu já tenho tantos discípulos, eu já tenho tantas células, aí eu já tenho tanto dinheiro, eu já tenho esse diploma, eu já tenho esse cliente. Você está entendendo? Faz sentido ou não? Ele começa a avaliar. E no momento que ele acha que ele tem o suficiente, ele vai. E esse é o processo da vaidade. Porque ao momento que ele começa a se olhar, ao momento que ele começa a olhar, ele começa assim, vai descer. E aí chegamos ao terceiro sintoma da rebelião, da rebeldia, que é o orgulho. Ok? Qual é o primeiro sintoma? Senso de injustiça. Depois, autossuficiência. E agora, o orgulho. Vamos voltar ao texto de Lúcifer, lá em Ezequiel 28. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas não sei se você vai aguentar. Aí você não vai me chamar de volta. E se eu vier, ninguém vai querer aparecer. Ezequiel 28. Agora vamos para o 16. Foi onde a gente parou. A Bíblia diz assim: na multiplicação do teu comércio, Lúcifer, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o teu, o que, gente? Aqui é o orgulho. Inclusive a NVI diz assim: seu coração se tornou orgulhoso. Se alguém tem a versão NVI. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ok, a Bíblia ensina no versículo 17 que ele se tornou orgulhoso, ok? Mas antes, no versículo 16, ele fez um inventário. Ele teve que saber o que ele tinha. E a Bíblia diz que no versículo 16, na multiplicação do teu comércio. Quem pode dizer comigo? Comércio. Ok, que comércio é esse? É um sistema de troca. Lembra, na antiguidade não tinha dinheiro, então tudo era a base de troca. Essa palavra troca também significa proposta. Então, na multidão das tuas propostas, seu coração foi se enchendo de dano, planejando o mal, e você pecou. No hebraico significa que você perdeu o rumo. A multiplicação do seu comércio fez você perder o rumo, e agora você se achou orgulhoso porque você tinha muita coisa. Que comércio foi esse? Foi a proposta que ele fez com os anjos. Olha, se você vir comigo, eu vou te dar isso aqui. Porque você já parou alguma vez para pensar o que foi que o inimigo propôs para esses anjos, para eles acreditarem que Deus não é bom? Anjo, gente. Alô, você está aqui ou não? Alguém já pensou nisso? Levanta a mão. Como é que anjo cai? Já pensou nisso? Como? Mas ele vem com propostas. Gente, ele fez proposta para Jesus no deserto. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos. Ele fez isso com os anjos, a mesma coisa. Ele não tem novidade. As estratégias são as mesmas. Só que ele foi ganhando 2, foi ganhando 10, foi ganhando 500, foi ganhando 1000. Daqui a pouco foi multiplicando o comércio. Ele se envaideceu, ele se encheu de orgulho. E foi nesse momento que a sua queda veio. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E o que é orgulho, gente? Orgulho é idolatria de si mesmo. É quando a pessoa olha para si e diz: eu tenho tudo o que eu preciso, eu já sei tudo. O orgulhoso não tem fé em Deus, ele tem fé em si. Ele é tão cheio de si mesmo que não precisa mais de ninguém. Que ninguém ore por ele,
que ninguém visite ele, que ninguém ensine nada para ele. Eu não preciso ir para a célula. Por quê? Porque eu já sei mais do que esse cara. Não preciso ir para essa reunião. Por quê? Porque eu já sei isso. Tinha uma pessoa lá na igreja que, curiosamente, não está mais. Mas toda vez que Deus me dava uma palavra assim tremenda, eu ficava feliz. Aí a pessoa dizia assim: Deus já tinha me falado isso. Aí eu trazia uma outra palavra assim tremenda, ficava feliz. Deus, obrigado por essa palavra. E ele dizia assim: você sabe que eu já tinha visto isso na Bíblia. Eu disse: poxa vida, não consigo ensinar nada para esse rapaz, porque tudo ele já sabe. Já sabe. Olha, Deus me falou isso aqui esses dias. É interessante, a semana passada ele me falou a mesma coisa. Eu disse: então, pai, eu vou ser demitido já, então não. Já sabe tudo. Porque o orgulhoso é interessante. Uma das coisas que o rebelde detesta é alguém dizer a ele para fazer alguma coisa. O rebelde detesta quando alguém diz faz isso ou faz aquilo, porque ele tem orgulho demais para ser liderado. Isso é outra coisa impressionante de um rebelde. Ele não quer ser liderado, mas ele ama liderar os outros. Ama liderar os outros. Satanás foi assim, né? Não queria líder, mas queria ser um líder de 1/3 dos anjos que não eram dele. Não quer ser discipulado, mas quer discipular os outros. Só que o discipulado daquele que não é discipulado não é mais discipulado, é manipulação. Ele não discipula, ele manipula. É fato. E é nesse processo que a gente vê o orgulho crescendo no coração, onde a pessoa já sabe tudo. Começa com vaidade, vem para uma vanglória, depois vem com egoísmo, e aí daqui a pouco chega um momento de que ela é incapaz de errar. Ela nunca erra. Conhece alguém assim? Não precisa falar. Talvez você ache que ela está aqui. Não. Ela é incapaz de errar. E quando erra diz assim: eu errei, mas foi por causa dele. É verdade, eu quebrei, mas foi porque a menina não limpou o chão direito, eu escorreguei. Então, se admitir é porque alguém provocou. Não é verdade? Ninguém é assim aqui, glória a Deus por isso, porque aleluia, irmão, aqui é diferente. E aí o que acontece com o orgulhoso? Porque ele não erra, porque ele é bom, porque ele é perfeito nos caminhos dele, ele se exalta demais, ele tem muita vanglória, etc. Ele começa a criticar os outros, ele começa a ver os defeitos nos outros, etc. E a gente não vai entrar muito mais nesse assunto, nessas questões, que você entende bem, mas é nesse momento em que a coisa começa a ficar perigosa. Porque ele já não é mais tratado, ele já não tem mais um coração ensinável. Ele pode estar presente, mas não significa que ele está envolvido. Você ouviu o que eu disse ou não? Uma ovelha orgulhosa pode até estar no culto, mas não significa que ela está envolvida na igreja, que ela está envolvida com a missão da igreja. Pode até participar de estar aqui na igreja, mas não deu R$1 para a compra do lugar, para a reforma, para a aquisição. Mas está presente. E por trás está dizendo: não concordo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A linguagem do que tem o senso de... Quem tem o senso de injustiça, ele sempre diz: isso não é justo, isso não está certo. Quem é autossuficiente, a linguagem dele é: não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso dele. Mas a linguagem do soberbo ou do orgulhoso é: eu não concordo. Eu não concordo. Não concordo. A igreja virou boate agora, cheia de luz. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Não concordo com esse. Isso não é mais uma cruz. Isso é, não sei.
Ele sempre tem que achar alguma coisa para dizer: isso aqui não é isso, isso aqui não concordo com isso. E aí ele não se contenta em ficar calado, ele precisa de adeptos, ele precisa criar um lastro, ele precisa de alguém para apoiá-lo. Então ele não consegue se conter. E começa a falar na célula, começa a falar com os irmãos, começa a falar na empresa, começa a falar com os funcionários, começa a criar um negócio. Não concordo com a maneira como ele administra dinheiro, não concordo com... E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Alô, tem alguém ouvindo? Sabe o que a Bíblia diz? Amós 3:3, a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, gente, a soma das discórdias é igual a um divórcio. É tanta discórdia que tem dois caminhos. E é o que acontece no casamento. Não concordo com você, não concordo com a maneira que você está falando, não concordo com a maneira como você está gastando esse dinheiro, não concordo com a maneira como você está fazendo, eu não concordo com como você fala com as crianças, eu não concordo como você faz isso, não concordo quando você faz aquilo, e não concordo, quando vê, não conseguem mais andar juntos. E essa linguagem, eu não concordo, ela não é de Deus. Porque você não entender alguma coisa não significa que você tem que ficar dizendo para todo mundo que você não concordou. Você não foi chamado para isso. Guarde seu coração. Eu estou te dando uma palavra hoje para sua proteção. Porque tem gente aqui que sua, trabalha, se esforça para conquistar e prospera, mas às vezes por besteira perde. E eu sei que tem gente aqui que já perdeu coisas por causa da língua. Eu não estou falando julgando o rebanho, não. Eu estou falando que a gente conhece o corpo de Cristo. Lá na igreja é igual. Que fala bobagem, fala o que Deus não perguntou. Deus não pediu a opinião de ninguém, mas a gente quer dar. Mas se alguém com todo carinho diga assim: Deus não pediu sua opinião. Você pode falar? Você está com vergonha, não? E último, para terminar. Graças a Deus, né? Não aguento mais esse negócio de rebeldia. Qual é o primeiro sintoma? Senso de justiça. Segundo, autossuficiência. Terceiro, orgulho. Quarto nível, esse é o nível pesado, é o nível forte, doloroso, e para mim é praticamente irrecuperável. Normalmente uma pessoa, para se recuperar desse nível, ela teve que sofrer, perder e doer muito para ela poder voltar e se arrepender. O quarto nível é a desonra. É quando a pessoa abertamente desonra a liderança, desonra a autoridade, faz questão de manchar a vida, o caráter ou a reputação daquele que é uma autoridade na vida dele, seja familiar a autoridade, seja empresarial ou eclesiástica, ok? E a gente está analisando agora um querubim que virou uma serpente. Olha o que a rebeldia faz com alguém. De um querubim que andava ao redor do trono de Deus, para uma serpente caída e lançada por terra, que se arrastejava pelo chão. O querubim vem de querub, que significa se aproximar. Ele era próximo de Deus. E agora vem a serpente, que significa encantamento. Que a serpente agora usa encantamento para não aproximar, mas para afastar pessoas de Deus. E qual foi a primeira ação da serpente na Bíblia?
Quero que você veja isso com muita atenção agora à noite. Você está preparado? Não. Você vai precisar de Bíblia agora, tá? A primeira fala do querubim caído, a primeira astúcia dele, o primeiro plano dele executado, foi para afastar o casal de Deus, não é isso? Lá em Gênesis 3, versículo 1. Vai lá nesse texto, Gênesis 3, versículo 1. A Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Você vai perceber de que a primeira fala do querubim caído é uma pergunta. E a estratégia do inimigo sempre é essa: provocar dúvidas no coração das pessoas, provocar interrogações no coração da pessoa, questionar a liderança, questionar o pastor, questionar papai, questionar mamãe, questionar o professor, questionar o chefe, questionar o gerente, questionar o presidente. Questionar é levantar dúvidas no coração. Só que o maior golpe não foi esse. É o que a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim, vai comigo no capítulo 2. Deixa eu mostrar algo aqui, a partir do versículo 4. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. Quem foi que fez os céus e a terra? Quem foi? Diga Senhor Deus. Mais uma vez, por favor. Ok, capítulo 1, 6 dias de criação, começando o 7º, maravilhoso. No capítulo 2, um parêntese aberto para falar sobre o momento em que Deus começa a ter amizade com o homem, o relacionamento de Deus com o homem, criação, criador com a imagem e semelhança dele. E você vai perceber que toda vez que neste capítulo que fala a respeito de Deus, ele é chamado de Senhor Deus. Eu vou lhe pedir um favor: toda vez que aparecer Senhor Deus no texto, queria que você falasse em voz alta: Senhor Deus. Tá bom? Você me acompanha? Eu estou na NVI agora, tá? Que é onde eu tenho marcado, para mim é mais fácil. Aí quando você vê Senhor Deus, fala em voz alta. Então nós já vimos versículo 4. Versículo 5, que ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, nenhuma árvore, nenhuma planta havia germinado, porque ainda não tinha feito chover sobre a terra. Versículo 7. Então se você está sem Bíblia, se eu parar, você já sabe, né? É só você dizer Senhor Deus. Versículo 7. Então formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Versículo 15, pula para o 15 agora. O que ele fez? Tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Versículo 16. E ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 19, diz aí: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome em que... Eu pulei, né? Você não falou nada, ué? Você esperou dar a pausa? Havendo pois Ok, e ele trouxe todos os animais para ver como Adão ia chamar cada um deles. Versículo 21. Então fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor deu tomara ao homem, transformou-a numa mulher que ele a trouxe. Aleluia, fala a Deus, né? Capítulo 3.
Versículo 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o tinha feito, disse à mulher: é assim que? Não. É assim que? Deus. A primeira vez que a serpente falou ao homem, removeu a palavra Senhor. Senhor. Primeira coisa. Porque o que o diabo mais odeia é o fato de Deus ser o Senhor. Porque não podemos servir a dois senhores. Então não podiam ter dois. Deus disse: eu sou o único, você também quer ser? Fora. E ele caiu por terra. Então o diabo odeia o senhorio, o fato que Deus é Senhor. E quando ele veio para Eva, ele disse assim: ele pode até ser Deus, mas ele não precisa ser seu Senhor. Você não precisa obedecer o que ele diz. Você não precisa seguir a direção letra a letra, ao pé da letra. Você não precisa obedecer tudo. Você sabe que o inimigo menos gasta energia hoje é tentar formar um ateu. Eu acho que no passado ele ainda tentou mais. Hoje nem tanto. E ele não tem dificuldade das pessoas acreditarem em Deus, que inclusive a Bíblia diz que até o diabo creram a isso. Mas o que ele não quer é que as pessoas façam de Deus o seu Senhor. Por quê? Porque o rebelde não gosta de ser liderado. E o que o inimigo trabalha é justamente para as pessoas andarem sozinhas. Porque quando alguém está sozinho, ela é presa fácil. E a Bíblia diz: se um cair e se não tiverem dois, não tem ninguém para levantá-lo. E o que o inimigo quer é roubar, matar, para ninguém poder levantar. E finalmente poder o quê? Destruir. Então você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi chamado para não ter liderança. Você não foi chamado para ser líder de si mesmo, somente só você líder de si mesmo. E você não vai ter nenhum líder sobre você. Porque se liderança não fosse importante, eu estaria desempregado. Pastores ou apóstolos também. Não ia ter pastor, não ia ter mestre, não ia ter profeta, não ia ter nada. E tem gente que ensina isso no corpo de Cristo. Você não precisa de pastor. Você não precisa de líder. Isso não é eu não aprendo isso na Bíblia. A Bíblia diz que os pastores, apóstolos, profetas são dádivas de Jesus ao corpo de Cristo. Jesus que deu. Então, essa desonra que a serpente plantou no coração de Eva, e ela ficou logo agitada. Ela disse: é verdade, eu não posso nem tocar nessa árvore. Deus nunca falou que não podia tocar. Deus disse que não podia o quê? Comer. Você quer balançar na árvore, balança. Você quer ficar debaixo da sombra, fique, só não coma. Mas ela já estava agitada. Lembra Marate? Não posso nem, conhece gente assim, para nem tocar, já exagerou, já foi lá embaixo. E aí ela recebe a semente da desonra, que remove o senhorio de Deus. E ela diz: ele só é Deus, e eu também posso ser igual a ele. Não foi isso que a serpente disse? Que Deus sabe que no dia em que você comer, a mesma coisa que Satanás teve no céu. Ele não queria liderança e ele queria ser igual a Deus. Mesma coisa. E às vezes a pessoa tem uma rebeldia porque na verdade ela não só tem uma resistência à liderança, porque ela não aceita não estar na posição de que o líder dela está. Essa gerência era minha. Era eu para ter sido escolhido para esse departamento. E aí começa a coisa. Vou concluir, porque está na hora da gente ir para casa. A Bíblia fala de um momento. Agora eu quero falar sobre liderança de igreja mesmo. Quem aqui tem mais 5 minutos?
Graças a Deus. A Bíblia ensina que teve um momento que duas pessoas muito queridas e muito preciosas mudaram o coração em relação ao líder. Moisés era o líder e seus próprios irmãos de sangue se levantaram contra ele. Está lá em Números 12. Eu queria que você visse o texto comigo. Vamos lá? Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Falaram contra ele, criticando ele, por causa da mulher cuxita que tomara. Muitos dizem assim que Moisés ficou viúvo, é isso que alguns entendem, e ele resolveu casar de novo. E não gostaram da cunhada. E eles começam agora a falar mal de Moisés. Gente, tem alguma coisa a ver com o ministério isso? Tem alguma coisa a ver com Israel? Tem alguma coisa a ver com a missão de Moisés? Não, é uma coisa até pessoal, né? Até pessoal, uma coisa pessoal da vida do líder. Mas ela achou que podia ficar dando opinião. Balança alguém e diz assim: não se mete na vida do líder, não. Diga assim: deixa o líder com Deus. Não se mete na vida do pastor, não. Eu não estou falando isso de defesa própria não, tá, gente? Eu estou falando porque eu amo você. Eu não quero ver você roubado. Não quero ver você perder. Isso aqui não tem nada a ver com nada, com nada. É uma coisa totalmente pessoal. E olha o que acontece. Tem alguém atento aqui? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem também falado por nós? E essa expressão agora me assusta. O Senhor ouviu. Deus sempre ouve o que o rebelde diz. Uma questão pessoal, ela agora começou a jogar para o lado ministerial. E começou a querer comprometer a liderança de Moisés por uma questão familiar. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E eles saíram. Agora o versículo 5, mais assustador. Então o Senhor desceu. É igual um rebelde na Bíblia chamado Nimrod, construindo um Torre de Babel, e Deus disse: tem rebeldia lá embaixo. Ele disse: desçamos. Quando é rebeldia, Deus mesmo trata. Ele não manda anjo. E ele desce. Aí a Bíblia diz assim: isso aqui é tremendo, como Deus abraça a causa do líder. É incrível isso. Deus diz assim, versículo 6: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele, quem sabe na madrugada dou algum sonho. Com Moisés não é assim não. Moisés é fiel à minha casa. Com Moisés não falo com sonho, com Moisés não falo com visão. Moisés é diferente. Versículo 8: Moisés é meu amigo. Eu falo com ele boca a boca. Não falo por enigmas. Ele vê a própria forma do Senhor. Como pois, olha, isso aqui é forte. Como pois não temeste, diga temer. Não temestes falar contra meu servo Moisés. Deus está dizendo assim: quando alguém critica líder, fala contra líder, se levanta contra a liderança, a Bíblia diz que perdeu o temor do Senhor. Você não teve temor. É o que eu comecei a falar hoje à noite, não foi? A gente começou falando assim, que hoje em dia a situação está assim no corpo de Cristo. Fala o que quer, posta o que quiser, critica quem quiser. Tem até fuxico gospel. Já ouviu isso? Já ouviu falar? Tem um site chamado Fuxico Gospel. É só para falar da vida dos outros no corpo de Cristo.
E tem um monte de gente que segue, que critica e que comenta: é isso mesmo, é isso mesmo. Essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Aí a Bíblia diz assim: e a ira do Senhor se levantou contra eles e ele se retirou. Isso é outro, me assusta. Deus foi embora. Versículo 10, agora veja isso: a nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se o quê? Leprosa, branca como neve. E Arão ainda olhou para Miriam e ela estava leprosa. E Arão foi a Moisés. Ele ficou bonzinho agora, Arão, ó. E ele vem para Moisés, ele diz assim, versículo 11: então disse Arão a Moisés: meu Senhor, ó, chamou até o irmão de Senhor, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente, eu gosto dessa expressão de Arão, ele realmente está com medo agora, loucamente procedemos e pecamos. Você está entendendo que rebeldia é loucura? Você está entendendo ou não? Aí ele ora e diz assim: Moisés, pede ao Pai, pede a Deus para ter misericórdia da nossa irmã. E Moisés vai, ora a Deus e diz: Deus, por favor, tem misericórdia de Miriam. E Deus responde algo forte. Se prepare agora aí. Olha o que Deus... Versículo 13: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Versículo 4: respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida ela 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Quer dizer, Deus teve misericórdia. Ele disse: vai ser leprosa por 7 dias. Mas o que Deus está falando aqui? Ele está falando aqui, ele diz: olha, se o pai natural dela, Anrão, era o nome do... se Anrão a desprezasse por alguma situação, ficasse indignada pela filha, ou na cultura deles, se o pai se indignasse por algo que a filha fizesse que seria abominável, qual seria a atitude de um pai? Cuspir no rosto da filha e dizer: isso eu não tolero, é um absurdo, é a coisa mais terrível que poderia acontecer. E Deus agora usa essa expressão e ele diz assim: o que Miriam fez, eu desprezo. É como se eu cuspisse no rosto dela e ela ficou leprosa. Eu já imaginava esse silêncio aqui. É forte ou não é? É muito forte. E a gente pode entender por dois lados também, que quando a gente rejeita o líder, critica o líder, fala mal do pastor, é como se nós também estivéssemos cuspindo no rosto de Deus, dizendo: eu não gosto desse que o Senhor ungiu, não gosto desse pastor que o Senhor colocou na minha vida, eu não gosto dessa liderança. Deus não aguentou. Agora, você já parou para pensar algum dia por que só Miriam ficou leprosa? Quantos aqui já pensaram nisso? Vou te responder por quê. É porque lepra para Deus é imundície. Lepra para Deus não é doença necessariamente, é mais do que isso, é maldição. Por isso que Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos. Ele não usou a mesma expressão, porque lepra é imundície. E Arão era sumo sacerdote. Arão tinha rituais que ele não podia se contaminar. Arão, se fizesse certas coisas como sacerdote, ele ficaria imundo. E Deus não ia quebrar sua própria lei, Deus não ia quebrar sua própria palavra. Então, se Deus colocasse lepra no sumo sacerdote, Deus estaria fazendo o próprio sumo sacerdote leproso. Então, por que ele não ficou leproso? Por causa da capa do sacerdote que estava sobre ele, aquela que você viu. E a capa era a unção o protegeu. Mas alguns capítulos depois, a gente pensa que Deus esquece. Não. Alguns capítulos depois, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, chama Arão e vai para o monte. E eles subiram o monte. E quando chegaram lá, Deus disse:
tire a capa dele. E quando Moisés tirou a capa do sacerdócio, o juízo desceu e ele morreu na hora. Ele morreu na hora. Por quê? Porque rebeldia para Deus é coisa séria. Mas por que não matou na hora? Podia, não podia? Como fez com os filhos depois? Um dia Deus não matou? Um dia os filhos? Por que Deus fez? Porque Deus sabe tudo. Deus diz assim: não, que eu preciso dele ainda. Eu preciso dele para alguns 8 capítulos ainda. Quando eu terminar, então eu resolvo o que eu tenho que fazer. E tem gente que comete rebeldia, sai da igreja, abre igreja, leva rebanho, pega uma célula, rompe e faz, e parece que está tudo bem, que não aconteceu nada. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. Então, eu vou usar isso aqui só por um tempo, uns 6 meses, talvez até uns 6 anos. Mas vai ter um momento que, se não houver um arrependimento genuíno, graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, graças a Deus pelo sangue, mas a gente não pode brincar com essas coisas. Davi tinha um líder que não merecia honra pelo estilo de vida de Saul, mas a Bíblia diz que Davi, mesmo sabendo dos erros do líder, ele disse: eu não vou tocar na unção de Deus, eu não vou tocar no ungido de Deus. Quem recebe essa palavra? Então a desonra é um momento em que Deus não aguenta mais. E é aqui onde eu gostaria de orar com você e pedir ao Senhor que nos guarde, pedir ao Senhor que nos proteja, pedir ao Senhor que nos livre. Mas ao mesmo tempo vou pedir ao Senhor que Ele dê essa revelação, esse discernimento, para que onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, se você perceber agitação, senso de injustiça, esse tipo de linguagem, você já é uma coisa que Deus está dizendo: ore por isso, para que isso não termine mal, e Deus te use para terminar em bênção. Amém ou não? Então vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor e orar juntos. Quantos aqui receberam a palavra hoje, Senhor? É uma semana de consagração, não é? Uma semana de temor a Deus. Quantos aqui podem dizer que você está sentindo hoje o temor do Senhor? Então tá bom. Quem pode erguer os braços para aquele que é mais que Deus? Ele é o Senhor Deus. Ele é o Senhor Deus. Ele é o Senhor Deus. Quem pode dizer: tu és o Senhor da minha vida? Tu és o Senhor da minha vida. Eu não tenho outro. Eu não tenho 2, eu não tenho 3 senhores. Tu és o único. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Comece a orar nesse sentido. Diga: Deus, tu és tudo para mim. Eu não posso viver sem ti. Eu preciso de ti, Senhor. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus justo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu não vou questionar teus caminhos. Eu não vou questionar teus métodos, Senhor. Eu não vou questionar o teu tempo. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu reter alguma resposta, mas eu não vou questionar. Eu vou confiar, Senhor. Eu vou confiar. Tu és justo, Senhor. Tu és justo. E eu não quero ser autossuficiente. Eu não quero ser independente. Eu não quero me distanciar de ti. Eu não quero um dia, Senhor, me envaidecer de tal forma e achar que eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra, não preciso jejuar, não preciso ir para a igreja, não preciso ir para a célula. Senhor, me livre disso. Quantos podem orar assim? Deus, me livre disso. Me livre de um dia achar que eu sei tudo, que eu sei tudo, que eu sei tudo. Deus, eu não sei tudo, Deus, eu não sei nada, Senhor Deus. A única coisa que eu sei é que tu és Deus, tu és o Senhor, e é esse o lugar que eu quero estar para o resto da minha vida, debaixo da tua liderança, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu governo, Senhor Deus. Eu quero estar no teu reino. É isso que eu quero estar, Senhor. É isso que eu quero estar. Eu quero te dar a honra
eu quero te dar a glória. Jamais quero desonrar o Senhor, nem aqueles que o Senhor ungiu. Eu quero te dar toda a honra, eu quero te dar toda a glória, Senhor. Toda a honra e toda a glória. Hoje eu te peço, Senhor, tira do meu coração todo o senso de injustiça. Remove dentro de mim agora, Senhor Deus. Tira de mim, comece a pedir a Deus. Diga: Deus, tira de mim todo o senso de injustiça, toda a ideia de desigualdade, de parcialidade. Remove isso. Se eu tenho isso desde a minha infância, se eu tenho isso desde o passado, tira agora, Senhor. Eu rejeito isso, eu não quero isso no meu coração. Diga isso para Deus: eu não quero isso no meu coração. Tira isso de mim, Senhor. Tira esse coração independente. Tira essa cabeça minha de achar que eu posso fazer tudo sozinho. Tira isso de mim, Senhor. Tira essas ideias de que eu não preciso de ninguém. Tira, Senhor, essa revolta do meu coração. Me livra dessa queda, me livra desse mal, me livra desse pecado. Senhor, hoje eu clamo: eu não quero ser autossuficiente. Eu não quero depender de mim para tudo, Senhor. Eu não quero, Deus. Eu não quero, Deus. Trata meu coração. Trata meu coração. Tira o orgulho de mim, Senhor. Tira o orgulho. Quem pode orar a Deus, diga: Deus, eu rejeito o orgulho. Eu rejeito o orgulho. Diga com voz forte. Diga: Deus, eu rejeito o orgulho. Sai da minha vida agora. Todo orgulho sai do meu coração. Eu agora renuncio à vaidade. Eu renuncio à vaidade. Eu renuncio toda a vanglória. Eu declaro fora da minha vida. Sai agora do meu coração. Saia da minha mente. Eu rejeito essas coisas. Eu não quero ser assim. Eu rejeito a soberba. Eu declaro em minha vida: isso não vai existir, Senhor. Isso não vai existir. Eu quero aprender contigo, Jesus. Quero aprender contigo que tu és manso e humilde de coração. Eu quero a humildade, Senhor. Quem se exalta será abatido. Ó Deus, mas eu me humilho diante de ti. Eu me humilho diante de ti. Se eu for ser exaltado na vida, vai ser o Senhor que vai me levantar, ó Deus. Eu não vou elevar meu coração diante dos outros. Eu não vou elevar meu coração diante de ti. Tu és o Senhor. Me perdoe, Senhor. Perdoe por toda a desonra que eu cometi na minha vida. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Peça a Deus perdão. Toda desonra a seu pai, toda desonra a sua mãe, toda desonra a um professor, a um gerente, a um líder. Se era uma autoridade, a Bíblia diz: as autoridades são constituídas por Deus. E você pede perdão ao Senhor por uma fala, uma crítica a um pastor, a uma pastora, a uma liderança. Você diga: Deus, me perdoe, em nome do teu filho Jesus. Me perdoe, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E Deus perdoa, Ele ouve a oração. Ele ouve a oração. Ele está ouvindo você agora à noite. Derramamento de sangue de Jesus que anula a rebeldia. É o sangue que brotou das suas costas por causa dos açoites. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus estava sendo castigado como alguém amarrado num tronco. Como um rebelde, ele estava sendo castigado. Imagine agora aquele momento de Jesus sendo açoitado. Feche seus olhos, imagine isso. Momento em que o sangue remidor dele estava sendo derramado por causa dos açoites. É um sangue puro, é um sangue bendito, é o sangue do Filho de Deus. Esse sangue é lançado agora. E agora você clama e você diz: sangue de Jesus, vem sobre mim. Uma gota do sangue de Jesus que veio das suas feridas por causa dos açoites caia sobre a minha vida. E imagine agora uma gota do sangue de Jesus caindo sobre você. E há poder nesse sangue, há poder no sangue de Jesus. E esse sangue agora começa a absorver. Esse sangue começa a puxar, a sugar todo o senso de injustiça, começa a tirar toda a sua autossuficiência. O sangue de Jesus começa a tirar todo orgulho, toda a vaidade, começa a arrancar toda a desonra, toda a rebeldia, toda a semente de rebeldia. Ele começa a arrancar. O sangue de Jesus é poderoso e começa a extrair, começa a remover e vai levando à cruz, vai levando à cruz, vai levando à cruz essas coisas. E é destruído na cruz o Calvário. Por causa desse sangue nós somos uma nova criatura.
E esse sangue está sobre você. E Ele começa agora a lhe blindar, fazendo uma muralha de proteção ao seu redor. E hoje eu declaro que esse ensinamento, essa palavra vem como luz para o seu caminho. Essa palavra agora vem para discernimento no seu dia a dia. E o sangue de Jesus lhe blinda de toda a ação da serpente. Eu declaro: o sangue de Jesus agora lhe protege de todo o veneno do inimigo. Eu declaro que você tem discernimento para saber se essas coisas estão acontecendo em casa, se estão acontecendo na célula, se estão acontecendo no trabalho, ou na rua, ou na faculdade. O Senhor lhe dá discernimento para que você possa levantar-se como intercessor, como intercessora, e isso cair por terra e aquele lugar ser protegido pelo Senhor. Declaro paz sobre sua vida, graças a Deus pela graça dele. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Amém, amém, amém.